Olá, seja bem-vindo. Eu sou o professor Abendi e esta é uma aula de matemática. Bom, nesta aula de matemática, nós vamos resolver um problema envolvendo cilindros, geometria espacial. Bom, mas antes da gente falar especificamente sobre o problema que eu quero propor, eu gostaria de fazer uma pequena revisão de geometria plana, que é a questão da coroa circular. Então, observe que aqui nesse desenho, você pode observar aqui uma circunferência maior, verde, e uma circunferência menor. Bom, se eu mover essa circunferência menor para por cima da circunferência maior, de forma que o centro da primeira, né, da menor, coincida com o centro da segunda, vamos ter a seguinte figura, essa aqui, ó. Então, observe que nós temos aqui dois círculos concêntricos. Então, eles têm concêntricos, o mesmo centro. Então, observe que o centro, né, agora é o mesmo. Bom, essa região verde que você vê, né, por que que ficou só esse pedacinho aqui verde? Porque, vamos voltar na figura, uma era branca e a outra era verde. Quando eu pego essa branca e sobreponho a verde, vai acontecer isso aqui. Então, esse setor aqui, ó, toda essa parte aqui que você vê que ela está colorida em verde, é o que a gente chama de setor circular. Bom, então a gente vai precisar, para resolver o problema que eu vou propor agora, a gente vai precisar dessa ideia do setor circular. É que o problema que eu vou falar, fala de um cano, um tubo, um cano. Bom, o cano ele tem uma espessura. A espessura do cano, quando você olha o cano assim de frente, olha só, como esse aqui, olha só, ele vai ter aquela espessura, né? Aquela beiradinha. É o setor circular. Observe o que eu fiz aqui no GeoGebra, olha só. Essa parte vermelha aqui é como se fosse aquele entorno do cano, né? A água, se for um cano d'água, a água vai passar aqui nessa parte branca. E essa beiradinha aqui é o setor circular. Muito bem, então vamos ao problema. O problema, na verdade, vai envolver o assunto cilindros. Um cano de cobre tem 60 centímetros de comprimento. O diâmetro externo mede 2,6 centímetros e o interno 2,4 centímetros. Calcule quantos gramas ele tem, sabendo que a densidade do cobre é 8,9 gramas por centímetro cúbico. Muito bem. Então, o que que a gente tem aqui? Olha, vamos voltar aqui nessa. O diâmetro da maior é 2,6. Quer dizer que o raio maior, então, olha só, é a metade de 2,6, que é 1,3. O diâmetro do menor é 2,4. Então, o raio é metade, 1,2. Bom, esse, esse cano, ele tem um comprimento de 60 centímetros. Então, a gente vai ter aqui, deixa eu ver se a gente tem aqui uma forma, não tem. Ó, a gente tem aqui, eu vou desenhar aqui rapidamente, tá? Quer dizer, vou tentar fazer um desenho aqui. Olha só, o cano, né? Se ele estiver em pé, vai acontecer assim, né? E o cano é um cilindro. Opa, ficou feio aqui. Então vamos apagar esse e vamos fazer outro, ó. Não precisa ficar perfeito, não, só para a gente ter uma ideia. Um pouquinho fora, mas tudo bem, olha só. Você tem a altura dele aqui, que é 60 centímetros. E, na verdade, então, a gente tem ali, né, a base vai ser essa figura aqui, essa base aqui, ó. Então, você vai ter dois cilindros, na verdade, né, um por dentro do outro. Então, para eu saber qual é a espessura desse cano, né, que ele pergunta aqui, olha, calcule quantos gramas ele tem. Então, eu tenho que calcular qual é o volume desse cano, mas lembrando que essa parte aqui interior do cano, ó, essa parte aqui interior não tem nada. E essa parte vai ser formada pelo cilindro menor. Então, eu tenho um cilindro maior e um cilindro menor, está um dentro do outro. Se eu calculo o volume do cilindro maior e tiro,
né, diminuo o volume do cilindro menor, eu obtenho a espessura do cano, esse cilindro. E aí depois eu vou pensar, né, no quantos gramas ele tem, né, utilizando aqui essa informação. Então, o que a gente tem que fazer é isso: calcular o volume do cilindro maior, calcular o volume do cilindro menor e fazer a diferença. Então, vamos lá: o volume do cilindro maior. Ó, vou botar um M aqui de maior, um M maiúsculo de maior. Bom, o cálculo do volume do cilindro é πr ao quadrado, que é a área da base, multiplicado pela altura. Então, o volume do cilindro maior vai ser, ó, π, o raio da base é 1,3 ao quadrado, porque é metade de 2,6. 2,6 é o diâmetro. A altura é 60. Então, aqui, ó, o volume do maior vai ser 1,3 ao quadrado, vai dar 1,69 vezes 60 vezes π. Coloquei o π aqui por último. Agora, o volume do menor, coloquei um M minúsculo, é π vezes o raio, que é 1,2 ao quadrado, vezes a altura, que é 60. Então, o volume do menor é igual a π, 1,2 ao quadrado é 144, vou colocar o π por último, vezes 60, vezes π. Bom, eu poderia multiplicar aqui, olha, 1,69 por 60, 1,44 por 60, mas vou optar por não fazer, tá? Bom, a gente sabe que a parte que a gente quer considerar para o problema é o volume do maior menos o volume do menor. Então, o do maior vai ser 1,69 vezes 60π, e do menor é 1,44 vezes 60π. Bom, quanto é que vai dar isso? Então, observe que tem uma parte comum aqui, que é o 60π, olha só. Ó, o 60π é a parte comum. Então, o que eu vou fazer? Eu vou subtrair aqui, né? Vou fazer 1,69 menos 1,44, que dá 0,25. E a parte comum, 60π. Então, 0,25 vezes 60 quer dizer 1/4 de 60, que é 15π. Tá? Então, qual é o volume daquela parte do cano que tem cano, né? Que tem cobre? 15π. Mas qual é o peso, né? Quantos gramas tem isso aqui? Sabendo que a densidade do cobre é 8,9 gramas por centímetro cúbico. Então, o que a gente tem que fazer no final? Se o volume é de 15π, né, para cada 15π centímetros cúbicos, né? Então, para cada centímetro cúbico, eu tenho que multiplicar por 8,9, que é 8,9 grama para cada centímetro cúbico. Então, vou multiplicar 15π por 8,9. E vamos usar a calculadora aqui para fazer essa conta, olha. 15 vezes 8,9, que vai dar 133,5. Então, voltando aqui para a nossa tela, resposta 133,5 pi gramas, que é o resultado. Uma coisa que a gente poderia fazer também é substituir o pi por 3,14 e multiplicar por 133,5. Podemos fazer ou não? Vamos fazer? Então, olha só, cadê a calculadora? Esse resultado, olha, vezes 3,14 igual, olha, 419,19, quer dizer, aproximadamente 420 gramas. Então, isso aqui é igual a aproximadamente 420 gramas. Bom, então, com esse problema aqui, com essas explicações, eu espero ter te ajudado a entender esse problema. Muito obrigado. Tchau.